Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o programa Agenda Cheia. É um programa onde eu ajudo massoterapeutas com conhecimento em shiatsu a terem uma agenda cheia de pacientes, né? Sou Cíntia Manabe, sou massoterapeuta e especialista em shiatsu há mais de 27 anos. E o meu objetivo é ajudar você, massoterapeuta com conhecimento em shiatsu, a ter uma agenda cheia. E hoje aqui nessa live eu vou falar sobre o que você deve fazer para não perder o paciente. E se você já perdeu algum paciente, deixa aí nos comentários, escreve para mim, se você sabe o motivo pelo qual o paciente não voltou, né? Pode acontecer algumas situações da gente atender o nosso paciente, a gente perdeu o nosso paciente. Então, deixa nos comentários que se eu puder te ajudar de alguma forma, te explicar alguma coisa, né, de conteúdo ou técnico em relação às terapêuticas, do que pode ter acontecido dentro da sua terapêutica, deixa nos comentários para mim que eu vou ficar muito feliz em poder responder isso para você, tá bom? Bom, então vamos lá. Uma das coisas que eu separei para você não esquecer, que é muito importante para que você não perca o seu paciente, né? Para você não perder esse paciente, é um paciente que ainda nem chegou para você, né? Mas é importante eu te falar sobre a parte de divulgação do seu trabalho, porque você pode divulgar o seu trabalho de duas formas, né? Você pode divulgar, hoje em dia a gente fala muito sobre distribuição orgânica, que é quando a gente vai lá, pega e posta nas redes sociais, né? A gente coloca a foto da gente com o nosso perfil, dizendo o que a gente faz, né? Onde a gente trabalha, o local onde você trabalha. Muito importante também você lembrar que quanto mais específico você é dentro da sua divulgação, isso colabora e ajuda mais para você atingir o paciente que está buscando exatamente por aquilo que ele precisa de você, né? Então, quanto mais específico você é, mais fácil fica dele te achar, porque ele sabe o que você faz, ele sabe com que terapêutica você trabalha, ele sabe os resultados que você dá dentro da sua terapêutica, né? E uma outra forma, que eu falei duas formas, é a distribuição, que ela não é orgânica, né? Ou seja, o paciente ou pessoas que te conhecem entram na sua página e acabam vendo e te achando, mas também a gente tem a forma de distribuição paga, que é onde a gente paga para as redes sociais divulgarem o nosso perfil. Eu vou desligar aqui o WhatsApp, porque senão pode ser que faça barulhinho aqui. Desculpa, gente. E aí, então, pode ser que você, quando você faz a distribuição paga, né, tem uma coisa que você precisa se planejar, porque se você está pagando para que as pessoas vejam o seu conteúdo, né, o seu perfil, sobre o seu trabalho, o que você faz, que terapêutica você aplica, né? Sobre os conteúdos que você pode postar, sobre tipo de dores, sobre informações que podem ser úteis para os pacientes, né? Orientações, dicas, enfim. É muito importante que você se planeje, se caso você trabalha sozinho. Por quê? Porque você vai pagar para distribuir, né, esse conteúdo do seu perfil, e você tem que estar a postos ali, né? Porque os pacientes que podem te procurar, eles não gostam de ficar esperando um dia inteiro para ter resposta, né? Ou muitas horas para ter resposta. Então você precisa se planejar para divulgar o seu trabalho dentro de um dia, em um horário que você esteja também disponível, né, para poder divulgar o seu trabalho, né, que você saiba que você pôs a distribuição do conteúdo lá, você pagou para que o paciente veja o seu perfil, mas você tem que estar a posto. Se você tiver uma outra pessoa que te ajude, daí ok, mas se você trabalhar sozinho, você se divulga sozinho, você está pagando para divulgar o seu perfil,
E às vezes, se você demora muito para responder, porque é fato, né? Essa vida de redes sociais e muita tecnologia, as pessoas acabam ficando mais imediatistas também, né? Então, o paciente às vezes pode nem chegar até você porque às vezes você demorou muito, né? Então, se planeje para que você consiga atender as pessoas que te procurarem, para que você dê uma atenção, para que você passe as informações, né, que ela pedir para você. Então, você coloca lá tudo direitinho, o que coloca, não, fica à disposição, né, dos pacientes que vão te procurar, tá bom? Então, isso daí é uma outra coisa, e deixa eu olhar aqui, o próximo assunto que eu coloquei para falar é que você precisa entender o que o seu paciente quer, né? Você precisa dar a ele o que ele veio procurar. Então, por exemplo, o seu paciente, ele gosta de estética, então gosta de uma massagem no rosto, para ajudar num lifting de rosto, ou ele gosta de uma massagem no rosto, para que o rosto possa ficar mais delineado, menos inchado, com menos edema. E aí, o seu paciente, então, ele gosta mais de estética, está acostumado a fazer drenagem, porque retém muito líquidos, porque incha muito. E aí, esse paciente, então, ele gosta da estética, só que você é um profissional, por exemplo, que é focado para a saúde, você gosta de tratar dor, você gosta de tratar patologias, gosta de tratar... É um outro perfil, um perfil mais voltado para a saúde. Então, se o paciente ele vai te procurar e ele gosta mais e foi procurar por algo mais estético, e você oferece para ele ou entrega para ele algo relacionado à saúde, é fato que o paciente ele não vai ficar tão satisfeito ou nem vai ficar satisfeito. Por quê? Porque você precisa entender o que seu paciente quer, o que ele veio procurar, né? Por isso que quando a gente divulga nosso trabalho nas redes sociais, é muito importante você ser o mais específico possível com aquilo que você trabalha, com aquilo que você dá resultado. Por quê? Porque assim você não atrai o paciente errado e isso faz com que você tenha mais pacientes, né? Porque e você não corre o risco de perder os pacientes, onde os pacientes vão acabar passando com você e vai falar assim, ai, eu fui lá, passei com aquela terapeuta, com aquele massoterapeuta, só que eu eu fui buscar X coisa e ele não fez nada disso para mim. Por quê? Porque a gente não entendeu o que ele veio procurar, né? E isso pode acontecer ao contrário também. Às vezes o paciente ele busca por mais questões da saúde, ele busca por questões mais de um tratamento para dor, e aí o terapeuta chega lá e entrega uma relaxante, um efeito relaxante, né, para ele. Se for um efeito relaxante onde a dor dele era por um fator emocional, aí ok, porque você vai ter resultado na dor, né? Mas se o paciente, vamos supor que o problema dele de dor é mais um fator biomecânico, do funcionamento do corpo, na anatomia, na biomecânica do corpo, e aí você faz uma massagem relaxante porque ele está estressado, daí não vai dar resultado, né? Então, a gente precisa entender o que é o que o nosso paciente quer, a gente precisa conhecer o nosso paciente, né? E quanto mais profundamente a gente conhece o paciente, mais fácil fica fidelizar aquele paciente, porque a gente pode oferecer para ele aquilo que ele gosta, aquilo que ele procura. Porque se a gente fica oferecendo para ele muitas coisas que não é o foco dele, não é isso que ele quer de você, a gente acaba perdendo esse paciente, tá? Então, é isso aí. Um outro tópico que eu coloquei ainda em relação a essa parte que a gente precisa entender o que o nosso paciente quer. Então, por exemplo, você atua com alguma massagem, seja você faz uma massagem relaxante, ou você faz um shiatsu, por exemplo, e aí o seu paciente ele gosta
de um toque leve. Ele não tem muita tolerância para dor, ele não gosta do toque do shiatsu, e aí a gente vai lá e começa a apertar lá o nosso paciente e ele sente dor. Você tem que entender qual que é o toque que esse paciente gosta, né? Então, eu costumo não, lá na anamnese, que eu atendo o meu paciente, então você pode colocar isso na sua anamnese também. Para o paciente, quando vier, ele te responde, né? Então você pode perguntar para ele, você gosta de um toque mais forte, um toque mais fraco, um toque médio, né? Porque daí você já vai saber que tipo de toque ele gosta, e porque se ele vai buscar por um toque, isso pode acontecer ao contrário, tem pacientes que gostam de um toque mais pesado, mais forte, adoram o shiatsu, amam o shiatsu, mas o shiatsu ele também pode ser feito de maneira suave, de maneira leve também, tá bom? Então você pergunta, coloca lá na anamnese, qual o tipo de toque que você gosta, né? Uma pressão mais forte, mais fraca ou média? Por quê? Porque assim, a chance de você agradar e entregar para o paciente aquilo que ele veio buscar, você fideliza ele com mais facilidade. Por quê? Porque você vai estar entregando coisas que ele gosta mais. Uma outra coisa, por exemplo, que você pode perguntar, que eu também pergunto para o meu paciente, eu pergunto, você gosta quando eu utilizo, ou o terapeuta ele utiliza, depende, né? Isso a gente pergunta na primeira sessão, tá? Pra gente já não dar bola fora, para que a gente não decepcione o nosso paciente logo na primeira vez. Então eu pergunto assim, você gosta que utiliza creme? Você gosta que utiliza óleo, né? Ou você gosta dos dois? Qual que você prefere? Você pergunta e você deixa anotado lá na sua anamnese. Por quê? Porque quando esse paciente voltar, pode ser que você não vá lembrar todos os detalhes daquele paciente, mas você tem lá anotadinho, esse daqui, ele gosta, vamos supor, de uma pressão média, ele gosta que eu utilize o óleo, ou ele prefere o creme, você vai ter escrito lá na sua anamnese aquilo que ele gosta, então você vai agradar mais o seu paciente, né? Uma outra coisa também que você pode perguntar, né? Mas isso já é mais terapêutico, é mais sério. Você precisa perguntar se o seu paciente tem alergia a algum tipo de produto, né? Vai que você pega e usa um creme ou um óleo que seu paciente é alérgico e aí ele vai e tem uma reação alérgica. Se é um paciente de primeira vez e que de repente por mais algum outro motivo, alguma coisa que você fez lá dentro da sala de atendimento desagradou dele, pronto, já perdeu o paciente. Ele vai falar, aquela terapeuta lá usou um creme, me deu uma alergia, não me perguntou nada, entende? Então ele pode até ficar chateado com a gente, porque a gente não pergunta se o paciente tem alergia àquele tipo de produto que a gente vai usar, né? Então tem que colocar na anamnese, na anamnese se ele é alérgico a algum tipo de produto ou se ele é alérgico, e se ele responder que sim, você perguntar do que você tem alergia, né? Uns têm alergia a pó, outros têm alergia a pelo de animais, outros têm alergia a produtos que são utilizados, né? Por exemplo, tem paciente que eu atendo que não gosta que eu use óleo ou creme. Ah, não, porque depois fica tudo melado, não gosto desse negócio de creme. Tem paciente que já adora, então a gente precisa saber o que é que o nosso paciente gosta e o que ele não gosta, tá bom? Então vocês deixam essas perguntas lá na anamnese de vocês e aí toda vez que ele vier você lembra, né? Ou, porque tem coisas que não vai mudar. Tem coisas que o paciente, por exemplo, em relação ao toque, pode ser que mude. Porque às vezes o paciente, ele gosta e tem preferência maior por um toque com uma pressão mais forte, por exemplo, mas pode ser que naquele dia ele não tá afim de um toque pesado, né? Então o toque é uma coisa que varia, mas por exemplo, alergia pode ser por um tempo e depois a alergia pode deixar de existir? Pode também, mas a alergia é um risco que a gente vai correr, então não vamos utilizar um produto que pode provocar uma reação alérgica e o paciente não curtir, né? Ficar bravo com a gente. Então, gente, e vocês? Você já perdeu algum paciente? Já aconteceu alguma coisa que o paciente não voltou e que você sabe por que ele não voltou? Deixa aí pra mim, escreve nos comentários. Quero saber se você já passou por alguma situação assim.
E se eu puder te dar alguma orientação, alguma ajuda, eu estou aqui para te ajudar, para que você tenha uma agenda cheia. E eu fico muito feliz quando eu recebo a mensagem de vocês, porque me dá mais inspiração, eu fico mais empolgada, porque quando a gente ajuda, dá mais empolgação, né? Então eu quero agradecer a todos que estão me enviando dúvidas e perguntas, que estão participando, colaborando, porque me dá muito mais empolgação. Então eu agradeço. Uma outra coisa que eu queria te falar para você fazer para não perder o seu paciente é entregar resultado, né? Isso é uma coisa meio óbvia, mas eu acho que tem coisas óbvias que tem que ser ditas, né? E em relação a resultados é isso, a gente precisa entregar. E até para quem ainda não entrou, eu tenho meu outro programa, que é o programa Fidelizados, que é onde eu entrevisto pacientes que eu atendo e faço perguntas para eles para saber, né, o que é importante para eles dentro de um atendimento, para que vocês possam ver. Eu deixo em aberto para você aqui essa entrevista, que é para você escutar o que o paciente fala, né? Uma coisa é quando, por exemplo, se eu falar para você o que meu paciente diz, mas quando a gente ouve da pessoa é mais gostoso, né? A gente parece que incorpora. Eu estou adorando ouvir o que os meus pacientes têm como opinião, que tem como valor, do que é importante dentro de um atendimento. E isso não é em relação ao meu atendimento, né? É em relação ao que eles valorizam dentro de um profissional, o que eles é importante para eles, para que eles escolham o profissional. E é muito importante que a gente saiba disso, né? Para que a gente possa ir colocando essas coisas cada vez mais dentro dos nossos atendimentos, para que a gente tenha cada vez mais pacientes fidelizados, né? Porque é fato que só divulgar o seu trabalho dentro de uma rede social, seja de forma de uma distribuição orgânica ou dentro de uma distribuição paga, é fato que se você não fizer um bom atendimento, a rede social e seja qualquer uma das formas de distribuição, isso não vai fazer com que você tenha uma agenda cheia. Você realmente precisa ter um atendimento de qualidade, entregar um atendimento de valor, né, de conteúdo de valor e entregar resultados dentro do seu atendimento, né? Então, eu me lembro que uma das pacientes que eu entrevistei, ela falou assim, o massoterapeuta precisa entregar resultado, né? Porque se ele não entregar resultado para mim, eu não vou dar a segunda chance para ele. Então, gente, tenham em mente que o primeiro atendimento que a gente faz para o nosso paciente é fundamental, porque se você fizer algo ou deixar de fazer algo que ele espera de você, você perdeu o paciente ali. Ele não vai voltar. Pode até voltar, mas ele não vai te procurar pelo motivo que ele te procurou. Ele vai tirar uma conclusão, ele vai fazer um mapeamento sobre você da mesma maneira que a gente mapeia os pacientes. Eles nos mapeiam também, os pacientes nos mapeiam, e aí eles rotulam a gente com, não, aquele terapeuta ali, é só para relaxar. A massagem dele não resolve nada. A massagem dele não resolve a dor, só relaxa. Então aí pode ser que ele te procure só para relaxar, né? Ou se aconteceu mais alguma coisa, que daí por algum motivo ele realmente não gostou do seu atendimento, aí não tem jeito, daí você perdeu o paciente ali mesmo, né? Porque não entregou resultado, ele não gostou da sua massagem, daí a gente acaba perdendo mesmo o paciente, né? E um outro tópico aqui que eu coloquei, então, qual é o tipo de resultado que você precisa dar dentro da sua terapêutica para que você fidelize esse paciente, né? Então, é muito importante que você dê um resultado rápido, né? Quando é possível, dê um resultado rápido. E para que você dê um resultado rápido, você tem que ser profundo numa técnica, ou você trabalha com várias técnicas focadas. É fato que quanto menos técnicas a gente trabalha, isso limita o seu resultado, mas também muitas técnicas também não é significado também do melhor resultado. O que dá diferença no resultado é a maneira como você aplica, a maneira como você escolhe as terapêuticas. E isso
a combinação, o porquê que você está decidindo trabalhar com essa ou essa técnica, é isso que vai dar um resultado mais potente dentro da sua terapêutica. Então, quando você trabalha com uma técnica só, você vai ter limitação de resultado? Vai, mas ainda assim você consegue entregar um excelente trabalho. É uma coisa meio contraditória, mas é real. Acho que espero que você esteja entendendo o que eu estou querendo dizer. E às vezes o massoterapeuta, ele trabalha com muitas técnicas e ainda assim ele tem uma agenda vazia. Mas por quê? Tem vários motivos que pode ser que esteja acontecendo, mas o fato de não... o número de terapêuticas também não vai implicar que você entregue vários resultados. Já aconteceu uma aluna minha que eu fui tirar uma dúvida dela de um atendimento que ela foi fazer e ela aplicou várias técnicas e na minha mentoria com ela sobre aquele atendimento, eu indiquei para ela utilizar menos técnicas, só que focadas, e a maneira como ela aplicou as técnicas, eu alterei a maneira como foi aplicada a técnica e o resultado foi muito melhor, porque na verdade ela teve dificuldade e me procurou porque ela não tinha conseguido dar resultado, né? Então isso é muito importante, você ter essa consciência em relação aos resultados. E, por exemplo, já aconteceu de você pegar um paciente e fazer um shiatsu nele e o paciente não solta a musculatura. A gente tá lá meia hora, uma hora fazendo massagem nele e aí você pensa, meu Deus do céu, o músculo desse paciente não relaxa de jeito nenhum. A gente já começa até, eu falo porque já passei por isso, né? De ficar lá um tempão e eu falava, meu Deus, mas por que esse paciente, a musculatura dele não solta? Por que eu não consigo relaxar a musculatura de uma maneira eficaz, né? Lógico que melhorar, tinha melhorado um pouco, mas eu sabia que dava para dar um resultado melhor na época, e aí mesmo com menos conhecimento que eu tenho hoje, mas eu falei, caramba, por que eu não consigo soltar essa pessoa? E aí é fato que hoje, né, depois de muitos anos se passaram e aí já faz algum tempo que daí sim tenho muita facilidade em pacientes assim, porque depois eu entendi por que eu não conseguia às vezes dar um resultado muito bom para um paciente que estava com a musculatura muito tensionada, muito contraída. Por quê? Porque a maneira como eu aplicava o shiatsu, a maneira como eu aplicava a manipulação no paciente, a maneira como eu enxergava o paciente, eu não tinha conhecimento ainda dentro de emocional e comportamento humano, então a maneira, quando eu associei, né, a técnica, o toque, a manobra para o perfil do paciente, aí esses pacientes que às vezes eu não conseguia soltar, eles passaram a soltar a musculatura, né? E também, quando a gente fala de resultado, é muito importante você se lembrar se você tem um toque mecânico ou um toque terapêutico, né? Porque o toque mecânico, ele vai limitar os resultados da sua terapêutica. É muito comum a gente ir a algum lugar e receber uma massagem de shiatsu, por exemplo, e eu percebo assim que o terapeuta tá lá, tá seguindo uma receita de bolo que ele aprendeu num curso, ele tá ali apertando, fazendo a massagem, às vezes até a técnica é boa, a massagem é boa, mas eu percebo que ele não tá conseguindo ter uma percepção de mim como paciente através do toque. E aí, para mim, assim, uma das coisas que eu considero muito importante realmente para quem trabalha com terapia manual é você ter a percepção no toque, né? E isso não significa só também a gente ter uma boa intenção ou a gente mentalizar coisas boas para o paciente. Entendo que isso é importante, mas o toque terapêutico, onde ele não é mecânico, você sente o paciente através do seu toque. E quando você se aprofunda nesse sentir o seu paciente através do toque, você passa a ter uma percepção do paciente que nem você, às vezes, pode imaginar até onde você pode ter a percepção desse paciente, né?
A gente consegue perceber através do toque, comportamento, perfil, momento que a pessoa está vivendo, né? Tudo isso é perceptível através do toque. Então, se você trabalha com toque mecânico, para quem trabalha com terapia manual, eu acho que tem que ter a busca do toque terapêutico. Isso faz uma diferença total dentro de um atendimento para quem trabalha com a terapia com as mãos, né? Com terapia manual, com massagem, muito importante. E aí, dentro dessa questão dos resultados que a gente precisa entregar para o nosso paciente, eu coloquei aqui uma pergunta. Você já deixou o paciente pior do que ele chegou? Você soube por que ele piorou? Ou até hoje você não sabe? Ou não conseguiu chegar numa conclusão porque o seu paciente piorou, né? Deixa aqui para mim nos comentários também a sua experiência, se você já teve casos de paciente que você atendeu e o paciente piorou. Eu vou te dar alguns exemplos aqui de coisas que pode ter acontecido. Eu sei que muitas coisas você já sabe por que ele piorou e pode ser que outras não. Então, vou compartilhar aqui algumas informações com você, mas eu quero falar assim, porque uma coisa básica que todo massoterapeuta sabe é que a gente não deve massagear um local que está inflamado, né? Mas esse não deve é mais ou menos assim, né? Por quê? Porque depende do nível da inflamação, se ela está muito aguda, vamos dizer assim, uma inflamação muito grande ou menor, aí é o que vai limitar a gente de mexer naquele local mais ou menos, né? Ou não mexer. Mas é fato que, via de regra geral, quando a gente tem um local inflamado, a gente não deve massagear. Por quê? Porque a gente espalha a inflamação. É a mesma coisa que a gente pegar uma agulha e cutucar numa ferida aberta, porque lá dentro está inflamado, né? Tá com uma lesão lá dentro, com uma inflamação. E aí a gente vai lá e fica apertando, massageando, o paciente pode piorar e muito, né? Então, isso é um dos motivos que o nosso paciente pode piorar e sai pior do que ele chegou, né, gente? Eu sei tudo isso porque eu também já fiz tudo isso de errado, tá bom? Por isso que a gente vai aprendendo, né? Hoje eu consigo fazer uma entrega e saber que eu posso mexer, né, até certo ponto no paciente. Por quê? Porque um dia eu já massageei um local que estava muito inflamado e aí deu ruim mesmo, né? E aí, também uma outra coisa, e isso acho que poucos massoterapeutas sabem, e é muito comum isso, eu falo tanto eu como paciente, como eu vejo acontecer isso com colegas de profissão, que acontece? O que acontece? Quando a gente vai atender um paciente, mesmo que seja somente para fazer um relaxamento do músculo, dependendo do nível que você para a massagem, nível, digo, em termos de soltura que você conseguiu dar naquela musculatura, se você para no meio do caminho e não trata de uma maneira mais adequada para aquele momento do paciente, o paciente ele fica com incômodo, então às vezes ele nem tinha um incômodo ou nem tinha uma dor, às vezes quando ele veio só para um relaxamento ou porque ele gosta de uma massagem mesmo, e aí você começou a mexer numa coisa e não fez o negócio meio que completo, então você percorre metade do caminho com o trabalho com aquele músculo que você iniciou, e aí o paciente ele fica incomodado. Então, você precisa tomar algumas decisões. Então, ou a gente decide trabalhar, por exemplo, numa soltura profunda da musculatura naquela sessão, ou se o paciente não gosta, por exemplo, que entra tanto da profundidade do músculo, a gente vai devagarzinho e aos poucos vai soltando, e aí ele não entra dentro desse incômodo, mas é fato que daí a gente também dá menos resultado, né? Mas a gente tem que dançar conforme a música, a gente tem que dançar conforme o paciente, porque nem tudo que a gente decide terapeuticamente falando fazer
é exatamente aquilo também que o nosso paciente quer receber, né? Então, a gente tem que ir de acordo conforme a gente vai percebendo o nosso paciente, a gente vai indo dançando conforme a música, né? E também, se você já piorou um paciente, você não conseguiu entender por que você piorou esse paciente, daí a resposta é bem simples, né? Uma resposta dura, mas é verdade que é porque falta estudo, porque falta prática, falta conhecimento, né? Falta você se aprofundar mais dentro de algum assunto e por isso você não conseguiu ter a compreensão daquilo que você não conseguiu entender por que o paciente piorou, né? E aí uma outra coisa também que eu queria te falar em relação ao paciente piorar, é que eu sempre tive como é que fala? Uma reflexão minha, mas uma reflexão com atitude, né? Eu sempre gostei de trabalhar e optei por trabalhar com muita responsabilidade e comprometimento em relação às técnicas que eu aplico. Então, muitas coisas, às vezes, eu tinha dúvida. Ai, será que eu faço isso ou será que eu não faço? E quando eu tinha muita insegurança, será que eu aplico, não aplico? Será que pode, será que não pode? Eu não fazia, né? Porque às vezes você pode fazer e dar bom? Você pode fazer e dar muito bom, mas às vezes numa dessa você pode fazer e pode dar muito ruim. Eu já vi muita coisa acontecendo por aí, pessoas pedindo ajuda, às vezes, Cíntia, pelo amor de Deus, me ajuda. Olha, aconteceu isso com o meu paciente, ele piorou, o que eu faço? E agora? É horrível, porque às vezes o paciente, e a gente acaba se sentindo super mal, né? Então, quando você tem dúvida, você faça, se você sabe que aquela técnica, aquela terapêutica que você vai aplicar não coloca em risco o seu paciente, mas se bateu dúvida, não faça, vá buscar conhecimento, vá se consultar com alguém que entende mais que você, né? Eu também tenho os meus mentores, a gente acho que nunca deixa de ter mentor na vida, né? De ter um orientador da gente, então procura um colega de profissão, discute o caso, para não fazer alguma coisa e fazer bobagem com o paciente, tá? E às vezes tem muita gente que acaba vendo, não tem problema nenhum. É muito legal até, porque a gente acaba ganhando muito conhecimento, né? Mas as pessoas às vezes veem alguma coisa de propaganda ou de técnica na rede social, não se aprofunda num assunto e aí acaba aplicando a técnica e não sabe o quanto de risco pode ter para o paciente a aplicação daquela terapêutica, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Uma vez quando eu fui fazer um curso, foi um curso de formação aqui no Brasil, mas era de nível internacional, acho que o professor era australiano, se não me engano, e ele estava contando um caso de um colega de profissão que aconteceu lá, que foi, não era colega, na verdade, era algum profissional que não é que era assim colega que ele conhecia, mas ele ficou sabendo através de um outro colega que esse quiropraxista, o terapeuta ele era quiropraxista, então trabalhava com a quiropraxia. E a paciente, ela era esportista e ia participar de um campeonato de vôlei no dia seguinte. E a menina estava com torcicolo. E aí o quiropraxista foi fazer uma manipulação nessa menina e ela não sabia que ela tinha um osteófito, que é um bico de papagaio, uma calcificação. Só que exatamente onde tinha aquela calcificação, no formato do bico de papagaio, por isso esse nome, né, na patologia, essa ponta desse osso foi e perfurou a artéria dessa paciente. E aí ela foi a óbito, né? Eu, Cíntia, sou formada assim, já fiz 2 cursos de quiropraxia, mas por escolha, por como é que fala, identificação, né? Eu não sou uma terapeuta, que eu sou uma expertise para trabalhar numa manipulação de osso. Eu não tenho uma paixão tão grande pelos ossos, eu tenho uma paixão tão grande mais por articulações, músculos, né? Por tecidos mais moles, vamos dizer assim.
Então, eu trabalho com as minhas terapêuticas dentro de manobras. Eu até aplico, às vezes, alguma manobra de quiropraxia, mas hoje eu opto por trabalhar com as terapêuticas. Se eu fosse uma expert em quiropraxia, eu atenderia tranquilamente, consumiria o curso inteiro, mas é fato que eu não me considero uma expert em quiropraxia, eu tenho conhecimento, eu tenho prática, mas não acho que seja o suficiente para eu fazer o que eu simplesmente quero fazer, né? Eu não me considero uma expert. E quando eu ouvi esse relato, para mim fez sentido, sabe? É claro que existem quiropraxistas excelentes e que são excelentes terapeutas, sim, mas assim, se você não é um expert, usa manobras seguras, usa aquela manobra que não vai colocar o risco da vida do seu paciente, né? Às vezes a gente nem imagina que uma coisa dessa possa acontecer, mas acontece, né? Como, por exemplo, na acupuntura. Eu conheço profissionais de respeito, famosos dentro da acupuntura, que já teve o problema de ter perfurado o pulmão e ter causado um pneumotórax no paciente. Por quê? Porque tem algumas técnicas da acupuntura que, da maneira como a gente aplica a agulha, a gente consegue ter um melhor resultado, mas é fato que aumenta o risco, por exemplo, de acontecer isso. E aí eu morro de medo, então eu uso um agulhamento mais seguro, que eu sei que mesmo que o paciente faça o que for, aconteça o que for, mesmo que aquela agulha se aprofundar, né, numa profundidade perigosa, mesmo que a agulha entre toda, eu sei que não vai chegar num nível de perfurar o pulmão e dar um pneumotórax. São escolhas, né? Só que eu gosto de contar essas experiências, porque às vezes eu sei que tem pessoa que não sabe que pode acontecer isso, e às vezes vê lá uma manobra lá no YouTube e vai querer aplicar no paciente e pode dar muito ruim, né? Eu tô contando um caso grave, coisas menores pode dar ruim com coisas mais simples e corrigíveis, mas pode dar muito ruim, né? Então, por isso que eu tô compartilhando com você. E em relação aos resultados, para mim, eles passam a ter muito valor quando eles são impactantes e transformadores para o paciente, né? E o que tem relação com essa palavra impacto e transformação, né? Quando o terapeuta, porque quase todos os massoterapeutas têm a visão do paciente como um todo, né? Porque até a escolha da nossa profissão, eu sei que existe massoterapeutas que ainda não têm o olhar para o paciente como um todo, que daí precisam, então, eu acho que abrir a mente, os olhos e o coração para enxergar de fato o paciente como um todo, porque se não enxerga, eu acho que aí a gente perde muito valor e muita chance de dar muito melhor resultado também para o nosso paciente. Eu sei que, então, muitos massoterapeutas têm o conhecimento de ter a visão no todo do paciente, mas não atuam no todo do paciente. E se você não atua no todo do paciente, o resultado que você vai dar fica mais difícil de impactar e transformar a vida do seu paciente de uma forma que ele fique assim, assustado com o que acontece com ele devido aos resultados que você dá dentro da sua terapêutica, né? Então tenha em mente que a gente precisa atuar no todo do paciente também, né? Eu falo, ninguém é Deus, mas nós massoterapeutas precisamos abrir a mente e o coração, entender o paciente como um todo e dar, né, atuar dentro de um todo com ele também. Por quê? Porque você, quando atua dentro de um todo, a porcentagem de melhora do seu paciente é muito maior do que quando você não atua dentro de um todo do paciente. Então, e fica mais fácil também você dar um impacto e transformar a vida do seu paciente quando ele te procura, quando você entrega para ele alguma coisa que ele nem sabia, né? Eu gosto de dar um exemplo que eu falo assim, às vezes o paciente ele tá com uma dor nas costas, ele te procura porque ele tem uma dor nas costas. E aí você pega e dá resultado na dor nas costas dele. Só que, além da dor nas costas, quando você vai mapear o paciente, você descobre outras coisas a respeito desse paciente
e que isso pode trazer um desequilíbrio na saúde dele, ou até mesmo às vezes uma doença grave, e você entrega isso para o seu paciente, você acaba entregando para ele alguma coisa que ele não sabia, né? Isso, eu falo, é entregar o ponto cego. Quando eu falo que a dor, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, a dor na coluna é a lacuna que tem no paciente. Ele sabe que ele tem dor, ele está sentindo a dor nas costas. Então, a lacuna é nossa responsabilidade entregar resultado, se ele nos procurou para isso. Agora, você entregar para ele um a mais, você entregar para ele um olhar sobre a saúde dele de algo que ele nem sabia, isso colabora para que você transforme a vida desse paciente, você impacta a vida dele num nível mais considerável, que impacta mesmo, que transforma mesmo a vida do seu paciente. E uma outra coisa também, em relação a resultados, alguns massoterapeutas acreditam, que não, eu vou segurar o meu paciente, né? Porque daí eu vou ter paciente para atender. Então, uma coisa que eu acho muito importante você lembrar disso. Não segura um paciente com você se isso não tem fundamento, se não faz sentido você estar com aquele paciente. A gente fica com o paciente quando você sabe que você pode oferecer alguma coisa para ele que pode dar resultado e que pode ajudar o paciente. Isso não significa que você não possa vender um outro tipo de serviço que você atue com o paciente. Então, vamos supor, seu paciente veio procurar você por causa de um shiatsu, uma dor nas costas. E aí, tá bom, você resolveu a dor nas costas dele. Mas você quer fidelizar esse paciente para você e você atua com outro tipo de massagem ou com outro tipo de terapêutica, né? E aí você pode mimar o seu paciente, você pode falar assim para ele, olha, eu vou te fazer, por exemplo, um shiatsu facial, porque ajuda nisso, naquilo, você faz a sua propaganda. E aí você dá de presente para ele, aonde você tem a chance de mostrar um outro produto que você trabalha, o produto entre aspas, porque a gente não trabalha com o produto exatamente, né? A não ser massoterapeutas que trabalham com estética, às vezes vendem os produtos. Eu estou falando do serviço que a gente oferece. Então, como a gente oferece serviços, você pode fazer uma propaganda de um outro serviço seu, que não é aquele exatamente que você atua, mas assim, tenha fundamento para isso também, né? Você não vai ficar oferecendo para o seu paciente uma coisa que não colabora com ele para nada, né? Eu acho que não tem valor se é uma coisa que o seu paciente gosta, faz bem para ele, pode colaborar com a saúde dele, pode colaborar com o emocional dele, uma coisa que ele goste, aí tá valendo, né? Por quê? Porque você proporcionar uma experiência incrível e gostosa para o seu paciente, daí vale, né? Agora, simplesmente ficar vendendo por vender, por uma questão de você ficar preocupada ou preocupado porque não tem pacientes para atender, quando você vai por esse caminho, fica muito mais difícil você ter uma agenda cheia e ter uma caminhada de vida profissional estável, onde depois você ganha uma estabilidade profissional e financeira dentro da profissão, mas é porque você construiu dentro de uma base sólida, com uma base onde você é verdadeiro, é transparente com o seu paciente, né? Então você cria uma carreira muito sólida. Então pensem nisso, e o fato de você dar resultado rápido não vai ficar sem pacientes para atender, muito pelo contrário, o resultado rápido faz com que o seu paciente indique você para mais pessoas, né? Então é isso. E quando eu falo seja verdadeiro e transparente com o paciente, eu também me refiro a quando o paciente vai te procurar pela primeira vez, e lembra que na primeira vez que seu paciente passa com você, se você fez alguma coisa que ele não gostou, ou 2 ou 3, aí esquece, você perdeu o paciente ali, né? Quanto mais coisa a gente faz que desagrada ao paciente, ele não vai voltar mais mesmo.
E aí, quando eu falo em ser verdadeiro e transparente, primeiro você então compreender o que ele veio buscar. E você precisa ser honesto e transparente com ele, o quanto você pode ajudá-lo e até onde você pode ajudá-lo. Se você promete uma coisa para ele e você não cumpre, você perdeu esse paciente, né? Você não foi idôneo, você não foi honesto com ele, você falou que ia acontecer tal coisa e não aconteceu, né? E se são resultados que às vezes dependem do paciente, então assim, tudo tem que ser falado e falado como tudo simplesmente é. Quanto mais você fala para o paciente, olha, é isso, você é transparente com ele, você é honesto com ele, você cria uma carreira de base sólida e você fideliza o seu paciente muito mais fácil, né? Eu tenho um paciente que está comigo há mais de 20 anos, né? Toda vez que ele tem alguma coisa, que ele está num desequilíbrio, ele vai e me procura por motivos diferentes, sim, e às vezes mesmo os motivos que fica anos sem ter e de repente tem uma recaída e volta e tal, mas é uma bola de neve, né? Imagina, vai fidelizando 1, 2, 3, 4 e todo mundo já sabe. Isso já existe pesquisa científica que 80% do nosso faturamento vem de pacientes fidelizados, não são de pacientes novos. Então a gente tem que captar os novos e reter eles, mas reter de maneira honesta, de maneira transparente com o nosso paciente, né? E quando a gente fala de insegurança, né? Eu recebo muitas mensagens de massoterapeutas que falam que se sentem inseguros. E aí os motivos são diversos, cada um se sente inseguro por um motivo. E eu queria saber, você se sente inseguro? Já sentiu insegurança em relação a alguma coisa no seu trabalho? Manda para mim, deixa aqui nos comentários. Se você estiver gostando dos meus conteúdos também, deixa nos comentários. Eu fico super inspirada quando vocês me perguntam, tiram dúvidas, né? Então, me diz se você fica inseguro, né? Com o que você tem insegurança, porque daí eu vou colhendo as dificuldades que vocês têm, eu tô aqui para te ajudar. Ter uma agenda cheia e é importante para que você tenha uma agenda cheia, é importante que você se sinta seguro naquilo que você faz. Então, manda uma mensagem para mim que eu vou elaborando novos conteúdos e vou respondendo para vocês nas lives, tá bom? E uma outra coisa para você não perder o seu paciente, quando o seu paciente ele vem te procurar, vamos supor que ele apareceu com uma dor no ombro. E aí você precisa, dentro da sua anamnese, perguntar para o seu paciente, olha, você já fez algum tipo de tratamento para essa dor? Você precisa mapear quais foram as terapêuticas que já foram atuadas nesse paciente, né? Além de outras perguntas que a gente sabe que tem que fazer na anamnese. Mas, por que é importante você perguntar que tipo de tratamento ele já fez antes de te procurar, né? Existem alguns fundamentos o porquê que eu uso essa pergunta para o meu paciente. Primeiro, porque se ele já fez outros tipos de tratamento, isso já me dá uma direção do que o corpo dele responde ou não responde. Isso não é sempre um fato, porque às vezes caem profissionais que não sabiam atuar com isso e não sabiam dar resultados, mas então a gente não pode associar somente a isso. A gente tem que associar, lembrando, será que é onde ele foi não deu o resultado para esse paciente, porque será que faltou alguma coisa para o profissional que atendeu ele antes entregar um melhor resultado, ou é realmente porque esse paciente, dentro do corpo dele, no funcionamento do corpo dele, ele não responde bem a algum tipo de terapêutica, né? Lembrando que eu estou falando aqui da massoterapia, estou falando muito de shiatsu, mas um paciente com dor no ombro, ele pode passar com um massagista, que trabalha com shiatsu, que trabalha com uma massagem relaxante e terapêutica, ele pode passar com um acupunturista, ele pode passar com um quiropraxista, ele pode passar por N, né, terapeutas, né?
E aí, porque às vezes, às vezes o paciente ele fala, olha, eu já até tentei fazer, por exemplo, tratamento com acupuntura. Ai, mas olha, sabe, é que eu não gosto muito de agulha, sabe? Eu tenho medo de agulha. E aí eu não quis voltar mais lá. Eu sei que eu tinha que fazer mais sessões. Então você começa a entender o que o paciente já fez, que ele não fez, por que não teve resposta. Então, hoje, por isso eu faço essa pergunta. Ela vai me abrindo um leque de eu saber mais coisas daquele paciente que acabam colaborando com a minha terapêutica, né? Então, uma outra coisa também para você não perder o seu paciente é você dar uma orientação para o seu paciente. Por exemplo, se ele veio com uma dor na lombar, você chega no diagnóstico, faz o tratamento e entrega o resultado. Mas, dependendo do que ele tem, se você faz uma orientação para ele fazer alguma coisa em casa, seja para tratamento através de um alongamento simples e seguro, seja através depende da patologia que esse paciente tem, porque dependendo você tem que ter, na verdade, o conhecimento profundo para saber o que indicar e não indicar para cada paciente é fundamental, né? Então, mas assim, quando a gente dá uma orientação, então, por exemplo, o paciente chegou com dor na lombar, e aí você fez o seu diagnóstico e fez o tratamento, deu bom, mas você entrega algo a mais para ele também. Você dá uma orientação para ele, ou fazer um alongamento, ou ficar alguns minutos numa certa posição, ou uma orientação de uma dieta alimentar que vai atuar dentro da lombar dele. Por quê? Porque isso potencializa os resultados da sua terapêutica e você acaba entregando a mais para ele. E aí o paciente ele fala, nossa, né? Que legal, essa massoterapeuta aí teve maior cuidado comigo e ela ainda pediu para fazer isso. Falou, nossa, uma dieta alimentar por causa da dor na lombar? Nunca nenhum massoterapeuta tinha dito isso para mim, né? Então, quando você dá uma orientação de alguma coisa útil, que tem valor e que faz sentido para cada tipo de paciente, você não perde esse paciente, você fideliza esse paciente, né? Então, aí uma outra orientação para você. E aí, é muito importante, dentro desse programa Fidelizados, eu percebi que, acho que todos, que eu entrevistei até agora, me responderam que a resposta foi geral, com palavras diferentes, mas eles relatam que é muito importante que os terapeutas tenham um atendimento humanizado, né? Esses pacientes que eu atendo, que me responderam as perguntas do programa Fidelizado, é incrível como eles dão muita importância para isso, de ter um atendimento humanizado. Então, o que significa isso, né? Para mim, eu vou falar sobre coisas que eu faço dentro do meu atendimento, que eu entendo que isso ajuda a humanizar o meu atendimento, e aí vou te dar algumas orientações, né? Se tiver alguma coisa que você já faz, então isso já tenho certeza que está colaborando para que você fidelize o seu paciente. E se eu te der alguma orientação que você ainda não faz, pratique, teste, né? Vê se isso faz diferença. Eu falo, sempre quando a gente aprende alguma coisa, eu sempre falo, né? Uma coisa boa que eu vejo que tem fundamento naquilo, que outro profissional está me ensinando, eu falo, eu vou colocar em prática, né? E vamos ver que tipo de resultado isso traz diferente para mim, né? Isso em relação não só terapêutico, em tudo na vida também, né? Então a primeira coisa é tão bobo, né? Que eu vou falar, mas é assim, receba o seu paciente com um sorriso. Gente, eu vejo massoterapeuta que ou se dá um sorriso, eu percebo que aquele sorriso que ele tá dando porque é meio forçado, eu percebo, eu já fui recebida assim por massoterapeuta, sabe? Eu não sei se ele tava num dia meio de bad e por algum motivo ele tava de mau humor, né? Isso acontece. Mas, gente, mesmo que aconteça alguma coisa, no momento que você for atender o seu paciente, entre em contato com o seu sentimento em relação à escolha pela profissão que você fez, em relação
ao amor que você tem dentro de você, que você pode ajudar o seu paciente, entra, conecta com isso antes dele chegar. Se você está com algum problema pessoal, sabe? E saiba que naquele momento é o momento de você ajudar o paciente. O paciente não tem nada a ver com nossos problemas pessoais, né? Porque quando uma pessoa recebe você com um sorriso, com um bom humor, gente, isso é bem bacana, dá uma diferença, né? É bobo, mas é bobo que eu digo, é meio óbvio isso, mas é porque eu sei que existe gente, porque eu já fui atendida assim, né? Uma outra coisa que eu entendo que ajuda a humanizar o atendimento, ofereça para o seu paciente aquilo que ele precisa, né? Então, por exemplo, deixa lá no seu local de atendimento, pode ser que ele chegue com fome, deixa lá, oferece alguma coisinha para ele comer, pode ser que ele chegue com sede, né? E aí você pergunta para ele, olha, você gostaria de comer alguma coisa? Eu tenho isso. Você gostaria de uma água, um chá, né? O que você oferece lá, né? Mas oferece antes dele pedir, né? Diferente quando alguém oferece alguma coisa pra gente, antes da gente pedir, né? Você impacta de maneira diferente, né? Ele se sente mais cuidado. Então, uma outra coisa é escutar o seu paciente e ser empático com o seu paciente, ou seja, quando ele chega, tenha paciência de escutar o que ele tem para te dizer. Ele veio te procurar porque ele está com desconforto, ele está com uma dor, ele está com alguma sofrência de alguma coisa. Então deixa ele falar escuta ele, né? Escuta por que ele está com aquele problema. Escuta o que mais incomoda ele, porque se você não escutar, como que você vai saber aonde que você precisa focar, né? E quando eu falo seja empático, para mim, o que é isso? É você compreender o seu paciente. Compreender significa você se colocar no lugar do seu paciente com a dor que ele está vivendo. Não significa você comprar isso para você. Não, toma cuidado com isso, porque quando a gente compra uma dor do paciente para nós, você está psicossomatizando e você pode psicossomatizar algum problema físico ou doença para você, quando você traz o problema do paciente para você como se fosse real da sua vida. Então toma cuidado com isso.